Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa, O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Se você está passando aqui pela primeira vez, então se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, faça a sua inscrição e ative as notificações para que você possa sempre acompanhar esse conteúdo novo que todo final de semana nós estamos soltando aqui no canal. E compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar em profundidade a palavra de Deus. A palavra de Deus nesse quinto domingo da quaresma é maravilhosa, porque vai nos ensinar que apesar de sermos pecadores, Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance para recomeçar, que nós devemos recordar as maravilhas que Deus fez na nossa história e acreditar que maravilhas ainda maiores virão, e mais, perceber que diante do Cristo morto e ressuscitado que nos salvou, todo o nosso esforço para a gente se salvar é fútil. E Paulo utiliza uma palavra muito forte, nós vamos ver na segunda leitura deste dia. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, no evangelho que nós temos hoje, primeira coisa, uma curiosidade muito bonita sobre esse evangelho. Apesar que nós vamos escutar que o evangelho é de João, mas nós sabemos que não foi João que escreveu esse texto. Explico. Nos manuscritos mais antigos do evangelho de João, essa cena não aparece. E quando aparece em manuscritos mais recentes, aparece fora desse lugar onde essa cena está localizada no texto. O que leva os cientistas bíblicos a afirmarem que não foi João que escreveu esta cena chamada a cena da mulher adulta. Pelo linguajar, pela teologia que está esboçada aqui, pelo estilo literário, a ciência bíblica afirma que quem escreveu era Lucas. Foi Lucas. É um texto do Evangelho de Lucas que foi parar no Evangelho de João. Sabe-se lá por quê, né? Ou seja, porque é um texto muito forte, é um texto muito, digamos assim, escandaloso. Por quê? Porque Jesus, de fato, perdoa uma pessoa que foi pega no pecado. Jesus age com profunda bondade, com profunda misericórdia para com essa pessoa. Se você quiser entender essa cena direitinho, tá aqui as passagenzinhas, ó. Tá aqui as passagenzinhas paralelas para você ler na sua Bíblia. Leia de fato as passagens que você vai ter uma compreensão um pouquinho melhor do que essa cena quer nos dizer. Então, pega uma mulher em flagrante adultério e colocam diante de Jesus para o provar, para o testar, né? Então é muito interessante isso. Os judeus não tinham autoridade para matar. Então, portanto, se Jesus autoriza a matar essa mulher, Jesus está indo contra a lei romana, né? Porque só os romanos que tinham direito à pena capital. Mas se por um lado ele perdoa a mulher e não diz que não deve apedrejar a mulher, ele está indo contra a lei de Moisés. Contudo, tem um problema. Se você ler aqui nas passagens aqui de Deuteronômio que está aqui do lado, você vai perceber que a lei de Moisés exigia que, no caso de adultério, homem e mulher fossem apedrejados. Homem e mulher. E cadê o homem aí nessa situação? Não está. E como é que se dava o apedrejamento? Não é como a gente vê nas novelas ou nos filmes. O Talmud explica como que era. Depois da pessoa ser sentenciada à pena capital, jogava a pessoa num poço de 3 metros de profundidade. Se ela morresse, já estava feito o negócio. Caso não morresse, pegava uma pedra de mais ou menos 50 quilos e jogava em cima da pessoa para poder matar. E se caso ela ainda sobrevivesse, então todo o resto da cidade vinha e jogava pedras até cobrir o poço. Era assim que se dava o apedrejamento naquela época. Então, pela lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada, mas estava acontecendo uma injustiça porque o homem não estava ali para ser apedrejado também. Então, de fato, fizeram uma armadilha para pegar Jesus. E é muito interessante essa cena de Jesus escrever com o dedo no chão. Então, é, tem duas, pelo menos, explicações para esse detalhe. Uma leitura que os exegetas fazem é porque Jesus está rememorando o gesto do Êxodo, no qual
Deus escreve com o dedo nas tábuas de pedra. E aqui Deus escreve com o dedo no chão. Passa o vento e apaga. Aquilo que é escrito na tábua de pedra fica para sempre. É a dureza da lei. Jesus, ao escrever com o dedo no chão, está mostrando que a lei precisa ser realmente interpretada e aplicada com misericórdia. Não pode ser simplesmente a lei pela lei, primeira coisa. Outra corrente de estudiosos bíblicos vai entender que Jesus está encenando Jeremias 17:13, onde lá se diz que todos aqueles que se afastam de Deus terão seu nome escrito na terra. Ou seja, vem o vento e apaga, somem. Então, estes que estavam acusando essa mulher, que queriam a morte dessa mulher, estão afastados de Deus e terão seus nomes apagados, ou seja, desaparecerão da história, porque não usaram de misericórdia. Então, Jesus salva a vida dessa mulher, ou seja, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, a começar pelos mais velhos, eles vão todos embora, Jesus fica sozinho com aquela mulher, e Jesus era o único que não tinha pecado. Poderia Jesus matar esta mulher, porque era o único que não tinha pecado, e Jesus diz: eu não te condeno, vá e não peques mais. Então é assim que Deus age com a gente. Deus não quer a morte do pecador, mas quer salvar a vida do pecador. Isso é um escândalo, porque na cabeça de muita gente moralista, rigorista, que está hoje aí na igreja, eles querem que o pecador seja castigado por Deus, que o pecador seja condenado aos quintos dos infernos, né? Porque eles se acham arrogantes, se acham santos, não admitem que os pecadores convivam na igreja. Mas, desculpa, o Deus de Jesus não é assim. Jesus não é assim. Jesus salva a vida do pecador, inclusive daquele pecador que realmente pecou, que merece a punição. Não é assim que Jesus se comporta com eles. E se Jesus é para nós o rosto de Deus, daí a gente depreende que Deus também age assim para com os pecadores. Coisa linda, texto maravilhoso, tá certo? Depois, a primeira leitura, nós teremos justamente este texto do segundo profeta Isaías, onde ele promete que fará coisas novas, coisas novas. O povo, em primeiro lugar, o profeta está dizendo, e aqui estão, repito mais uma vez, aqui estão as passagens paralelas para que você possa justamente ler na sua Bíblia para entender melhor essa passagem. Então o povo está no exílio da Babilônia. Então o povo está sem esperança de voltar. Então o profeta fala assim: não relembrem as coisas do passado. Não é para relembrar o quê? Os pecados cometidos que fizeram o povo parar no exílio. Mas, por outro lado, o profeta diz assim: relembrem o que Deus fez com vocês. Relembra? Lembra que Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito? Pois então, Deus pode fazer um novo êxodo e nos tirar aqui da escravidão da Babilônia. Então, é uma lição muito interessante. Quantas vezes a gente fica remoendo os nossos pecados e se esquece da grande bondade e infinita misericórdia de Deus para conosco? Então nós devemos sempre lembrar que em Cristo Jesus, Deus nos perdoou absolutamente tudo e nos abriu as portas do céu. Esse é o grande feito que Deus fez para todos nós. E não devemos rememorar, relembrar, remoer os pecados que cometemos, as infidelidades que porventura cometemos contra essa bondade e essa misericórdia de Deus para conosco. Mas nós devemos fazer como o profeta que está dizendo: eis que farei novas todas as coisas, eu farei um novo êxodo. Então Deus, que nos libertou em Cristo e que pelo batismo nos conferiu a sua graça, Ele pode e Ele fará com que nós, um dia, estejamos com Ele no céu, plenamente configurados a nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa esperança, a esperança da salvação. Então o profeta diz que não é para ficar relembrando o pecado. Não relembre sempre do seu pecado. Relembre das coisas boas que Deus fez. E a coisa melhor que Deus fez foi ter nos salvo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Né? E por fim, na segunda leitura. O que é que nós temos na segunda leitura? Na segunda leitura nós temos, né, essa experiência fascinante de Paulo na carta aos Filipenses. E me permita dizer, né? Paulo está dizendo que ele foi alcançado por Cristo, e por isso que ele corre, porque ele sabe que ele ainda não alcançou a meta, né? Então, Paulo está utilizando aqui uma imagem do esporte,
do atleta, que muitas vezes não chega em primeiro lugar, mas o importante é ele chegar até o final da corrida. Então nós também somos assim. O final da nossa corrida é o céu. O final da nossa corrida é a eternidade, né? E haveremos de chegar lá com a graça de Deus. Então, correr com essa certeza de que já fomos alcançados pela bondade, pela salvação e pela misericórdia de Cristo, mas que precisamos firmar o nosso passo para chegar até o fim. E aqui que está um detalhe de uma expressão que Paulo utiliza que é muito forte, muito forte. É que está aqui no versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. A palavra grega que aparece aqui é esterco, merda, me desculpa a expressão, mas é cocô. O Paulo era um fariseu, ele achava que ia ser salvo por obedecer à lei. Ele era um moralista, um rigorista. E ele descobriu que nada disso salvava. Quem salva era Cristo Jesus. Então hoje esse povo moralista, rigorista, que acha que vai ser salvo porque cumpre as regrinhas da igreja tudo direitinho, cumpre tudo direitinho, esse povo está correndo atrás de isso mesmo, na visão de Paulo. Diante da grandeza de Cristo Jesus, que nos salvou gratuitamente, Paulo considerou tudo isso como cocô, lixo, esterco. E muita gente hoje está correndo atrás do lixo e do esterco, do moralismo, do legalismo, achando que isso vai levar a pessoa para o céu. Quando, na verdade, é Cristo que nos leva para o céu, gratuitamente, misericordiosamente, o que deve nos fazer também agir com bondade e misericórdia na vida dos outros, sobretudo dos pecadores, a exemplo da mulher da primeira leitura. Que palavra de Deus maravilhosa nesse dia. Então, por isso, peço mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário aqui abaixo, tá certo? Para que você possa partilhar aquilo que você achou dessa palavra, deixar as suas dúvidas, deixar os seus questionamentos, tá certo? Nós estamos vivenciando esta peregrinação para a Terra Santa do dia 2 ao dia 12 de novembro. Interessados, entrem em contato pelo telefone 035 9845 6167. Terei a alegria de ser o diretor espiritual desta peregrinação. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité. E até o próximo programa Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.